Agora, 7h22, 7h22, os gastos com ex-presidentes da República custaram quase 9 milhões e meio de reais aos cofres públicos só no ano passado. Essa despesa representa ainda um aumento de 8% em relação a 2023. Dá para dizer que os ex-presidentes do Brasil custaram cerca de 26 mil reais por dia. Entram nessa conta de gastadores José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Cerca de 5 milhões foram para o pagamento de gratificações relacionadas ao exercício do cargo em comissão. Uma lei de 86 assegura que ex-presidentes têm direito a 6 servidores para segurança, apoio pessoal e assessoramento, além de 2 veículos oficiais com motoristas. Tem ainda a cobertura do pagamento com manutenção de carros oficiais, viagens e diárias e também a folha de pagamento de assessores que podem ser escolhidos livremente apenas pela indicação dos ex-presidentes. Que mais gastou dinheiro público nesse caso foi Dilma Rousseff, com pouco mais de 2 milhões de reais, seguida por Fernando Collor, com despesas também na casa de 2 milhões, um pouco menores, e Jair Bolsonaro, com gastos de 1 milhão e 700 mil reais. As despesas de Michel Temer chegaram a 1 milhão e meio de reais, gastos de José Sarney somaram 1 milhão e Fernando Henrique Cardoso teve 862 mil reais em despesas. Despesas que sim, estão na lei, essa questão de assessores, gastança com segurança, com viagens, com manutenção de carros, mas quem paga isso somos nós, contribuintes. Você que está ouvindo a Jovem Pan hoje na segunda-feira, está indo para o trabalho? Passeando a lazer, gosta de pagar 8 assessores para ex-presidentes, 6 assessores para ex-presidentes, 2 carros, 2. Um já seria escaro, são 2. É impossível não se indignar quando a gente fala isso. Isso tem um nome, Pedroso, é mordomia. E apresentaram um projeto em Brasília para tentar reverter a situação. Pergunta se andou. Foi do Baixo Clero, lá em 2020. Está parado até hoje, né? Mas perto de outros gastos, perto do orçamento, não representa nada, o valor é pequeno, né? Não interessa, porque abrir mão ninguém abre. Continua gastando num Brasil que tem um discurso de economizar, de colocar as coisas no trilho quando se fala em organização financeira. É privilégio, é mordomia sim, e eu me pergunto se fosse do bolso, se gastariam a mesma coisa, Pedroso. Não gastariam. Não gastariam. E quando você olha, Rafaela Moron, os 2 mais gastadores são justamente os presidentes que foram retirados da cadeira presidencial. Eles foram apinhados de lá. A população não quis, através dos seus representantes, os retiraram. E ainda assim, a gente segue pagando a conta. Sabe quando você tenta se livrar de alguma coisa e não consegue? Pois é. O Brasil tentou tirar o Collor da vida pública, né, pelos maus feitos que cometeu. A mesma coisa com a Dilma Rousseff. Mas eles seguem ali torrando a nossa grana. E quando você olha o histórico, mesmo o período em que o Lula esteve aqui, né, hospedado na carceragem de Curitiba, ele continuou custando para os nossos, né, para o nosso bolso ali esse tipo de despesa. Afinal, ele tinha direito como ex-presidente. Enfim, me dói o coração. Eu lembro que a Dilma tá lá, né, presidindo o Banco dos BRICS, com um salário em dólar, né, teve aquele vídeo que vazou dela em voo de primeira classe, circulando de lá para cá. Pois é. Tudo isso de maneira direta ou indireta com o nosso dinheiro. A gente precisa rediscutir quais são as atribuições destes ex-presidentes e, mais do que isso, se de fato eles terão um papel diplomático de representação, como acontece em outros países, seria importante que eles prestassem contas, né, de alguma coisa que eles fazem. Enfim, é tudo muito fácil para uma certa elite aqui no Brasil, enquanto para as pessoas que pagam os boletos no final do mês, é tudo muito difícil. Dos 6 assessores, 6 por livre indicação. Não existe ali nem uma questão de um critério. Simplesmente quero que seja e nós que ficamos pagando a conta. 2 carros. Fora a estrutura da equipe de segurança, Rafaela Moron. Você não pode esquecer. E daí é o seguinte, vamos lá. Quando esse indivíduo resolve viajar, a turma de segurança vai junto. Daí quando ele chega no seu destino, tem o carro oficial ali esperando. É por isso que são 2 carros, Rafaela Moron, porque ele não pode, pense, vai ter que usar um táxi, um carro de aplicativo, pedir uma carona para um amigo, para um camarada. Não vai. Então, eles têm toda uma estrutura preparada para que eles continuem tranquilos, na bolha.
é muito diferente, né? A gente lembra daí do ex-presidente Bolsonaro muitas vezes sendo recebido, acolhido, e ainda assim a gente consegue perceber que tem um gasto também com esse tipo de situação. Enfim, Rafa, o privilégio, ele não vê cor, ele não vê cheiro, ele é distribuído simplesmente para quem chegou ali no topo da cadeia alimentar das instituições do Brasil. Agora são 7h28, 7h28. Eu vou mandar na FM aqui um oi para os nossos ouvintes, porque hoje, Pedroso, a gente está num estúdio diferente. Estamos aqui no estúdio da Pan News e por isso a gente não vai conseguir entrar durante o intervalo conversar com a audiência. Então vou registrar aqui na FM a participação de alguns ouvintes que estão por lá. A Elisângela de Amorim, Douglas Rodrigues, o Guilherme colocando puro suco de Brasil essa história. Quem mais está lá? O Luiz também, pedindo para mandar um abraço de aniversário. Então, feliz aniversário aí pro Lúcio. Colocou quem mais? Está o Adalto, Guilherme está participando com a gente, o Maxwell, o Rogério Oliveira. Quem mais? Elisângela, o Marcos Aparecido, todo mundo deixando mensagem de indignação em relação a essa questão dos gastos e dos privilégios. Tem um nome que a gente colocou aqui já, Pedroso, é mordomia. É isso que é mordomia, que ninguém abre mão. Ninguém vai dizer, né? Veja, eu tinha direito, mas abri mão, achei que era lógico não usar, assim como outros privilégios também. A gente sempre traz o gasto. Ninguém faz a publicização da economia, que deveria ser a lógica ideal no país e que conversa com a realidade de nós brasileiros. Inclusive, teve um ouvinte que colocou contribuinte, não, pagadores de impostos. Escreveu ali pra gente no chat. É isso, contribuição às vezes dá uma sensação de algo voluntário. No imposto tem nada voluntário. Existe, inclusive, um professor, o Adriano Janturco, que ele deixou muito claro através de uma frase o seguinte: ninguém paga imposto pensando nos serviços que vai receber. Quem paga imposto paga para não ser preso. É isso. Entendeu? É ponto. Você paga para não receber as punições que o Estado vai lhe dispensar caso você não cumpra com a sua obrigação. Ou seja, o nosso dinheiro ele é tomado. Um abraço para Daniela Amorim, para Maria Isabel. A gente vai para um intervalo rapidinho. Na volta tem o destaque da economia e também o investimento, né, ou a gastança, como queira, o do Supremo Tribunal Federal, com 84 milhões de reais para reforçar a segurança armada dos ministros. Até já.